Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Mais uma vez é uma alegria acolher você aqui no canal. Que grande alegria poder ter você conosco. Você que ainda não se inscreveu no canal, a algum lugar desta tela tem aí um inscreva-se, aperte em cima, aperte no sininho de notificação para que você possa ser notificado a cada publicação de um vídeo aqui pelo canal. Amados filhos queridos, veja, nós estamos trilhando um caminho da Quaresma, um grande retiro espiritual, 40 dias de meditação da palavra de Deus, mergulhando no mistério de Cristo, naquilo que Cristo quer nos falar durante este tempo. E o que a palavra vai direcionar e nos preparar para viver a Páscoa do Senhor. O fim na Quaresma, no final da Quaresma, Semana Santa, nós vamos celebrar no Tríduo Pascal a ressurreição de Cristo. Então, amados, vamos iniciar este nosso momento de reflexão já nesse dia 1º de março de 2023, quarta-feira, aonde nós vamos nos deliciar aqui no mistério de Cristo na nossa vida, tá certo? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-me sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Queridos, nós estamos caminhando junto com Santo Tomás de Aquino, também fazendo um caminho do deserto à ressurreição, um retiro espiritual da Quaresma, para que nós possamos nos ser introduzidos no mistério da salvação que nós já estamos vivendo desde as leituras do Antigo Testamento, né? E vamos vivenciando a cada dia mais, testemunhando esta presença de Deus na nossa vida. Amados, o tema de hoje é a imensidade da dor de Jesus Cristo, da paixão de Cristo. Você já imaginou? Eu até te convido a se colocar no lugar de Cristo. Veja aí, a imensidade da dor da paixão de Cristo. Quão imensa é esta dor, né? Essa dor da paixão. Se coloque no lugar de Jesus, esteja com ele naquele momento do Calvário, no momento da paixão. Santo Tomás vai nos introduzindo aqui nessa reflexão através do livro de Lamentações, do capítulo 1, versículo 12, que diz: Atendei e vede se há dor semelhante à minha dor. Atendei e vede se há dor semelhante à minha dor. Então, amados, vamos agora aprofundar, junto com Santo Tomás, este mistério da paixão de Cristo. Cristo não morreu à toa, não foi por nada não. Foi por mim e por você. Nós somos o único alvo da misericórdia de Deus, queridos. Veja quão grande é o mistério de Cristo em favor da humanidade inteira. Veja, Jesus não morre na cruz somente por aqueles que viviam na época dele, não. Jesus morreu por todos, de Adão ao último homem e mulher que vai surgir nessa vida. Por todos aqueles que são o alvo da sua misericórdia, do seu amor infinito. Cristo, na sua paixão, sofreu verdadeiramente a dor. Tem gente que tem uma imagem, assim, não sei, olha para um Cristo, um crucifixo, parece que foi uma coisa assim que, não é nada. Hoje, muitas pessoas têm esta visão. Gente, de fato, Jesus morreu na cruz. Jesus, na sua paixão, sofreu verdadeiramente a dor.
Imagine, olha, se você assiste aquele filme do Mel Gibson, porque foi um filme assim muito marcante. E de que forma foi marcante? Porque ele quis colocar exatamente o que estava sendo relatado nos textos bíblicos. De que forma a morte cruenta de Jesus. E a gente vê as imagens de Jesus crucificado, que as suas chagas estão aqui na palma da mão. Então deixa eu deixar uma coisa clara para você. Se tem prego aqui, gente, o prego não sustenta, porque aqui a mão ela é muito fina. Ela tem aqui nervos, tem pouca carne, tem pele. Isso aqui rasga com facilidade. Nas imagens que nós temos do Cristo, as chagas dele estão aqui, ó. Mas você quer saber aonde que as chagas realmente ficaram? Aqui, aqui, aqui o osso que sustenta entre a mão e o braço, o antebraço. Aqui é que os pregos perfuraram e sustentaram o corpo de Jesus na cruz. Veja, Jesus verdadeiramente sofreu a paixão, a dor da paixão na cruz. Tanto a sensível causa pelos tormentos corporais, como a interior, essa dor corporal e interior causada pela apreensão do mal, que se chama tristeza. Jesus era verdadeiro homem, gente. A única coisa que Jesus não assumiu, não sentiu, não estava nele, era o pecado. Diferentemente de nós, que convivemos com o pecado dia após dia. Jesus não. Em Deus não existe pecado. Jesus é Deus. Então, queridos, Jesus ele sofre. E entre dores da vida presente, ambas essas dores, ou seja, interiores e corporais, essas duas dores, ambas foram máximas em Cristo. Em dores da vida presente, o que se explica por 4 razões. Vamos ver quais são. São Tomás vai explicando essas 4 razões para sofrer essas duas dores, que é a dor interior e a dor física do corpo. Então, São Tomás começa a dizer, primeiro, pelas causas da dor. Primeiro ponto. São 4 razões para explicar essa dor de Jesus. Primeira, pelas causas da dor. A dor sensível de São Tomás teve como causa uma lesão corpórea, cheia de acerbidade, tanto pela generalidade da paixão, como pelo gênero da mesma. Pois a morte dos crucificados é acerbíssima, por serem trespassados, ou seja, trespassados em lugares nervosos. Lugares nervosos, crucificados. Então, queridos, além disso, o peso do corpo, pendendo continuamente, aumenta a dor. Você imagine aquilo que eu já falei para você. Aqui os pregos adentraram aqui. E é aqui, estes pregos aqui, fincados na cruz aqui, que sustentava o corpo. Então, esticados os braços, sustentava o corpo de Jesus. Então, a dor era intensa, permanente e intensa. Imagine quão doloroso foi este sacrifício de Jesus por você e por mim. Salmo 21, versículo 1 diz: os clamores dos pecados. Isso foi que atraiu
quanto à dor interna, teve causas seguintes. Primeiro, todos os pecados do gênero humano, como causa interior da dor de Jesus, todos os pecados do gênero humano, pelos quais satisfazia os seus sofrimentos, e por isso como que os avocou, e dizendo, os clamores dos meus pecados, às vezes o clamor do pecado da humanidade atraiu Jesus para junto. O segundo e especial, a culpa dos judeus e dos outros que lhe afligiam a morte, sobretudo os 2 discípulos que se escandalizaram com a paixão de Cristo. Terceiro ponto, ainda a perda da vida do corpo, naturalmente horrível a natureza humana. Na cruz, queridos, não morre Deus, morre o homem. Aquele que se fez 100% homem, sendo 100% Deus, quem morre na cruz não é Deus. Que fique bem claro isso. Quem morre na cruz é o homem. Em Jesus, quando assume a nossa humanidade, é Ele que é crucificado e nele você e eu estamos crucificados, somos crucificados. Porque é a nossa carne que é condenada à morte. A carne de Cristo, que é a nossa carne. Com um único diferencial. A carne de Cristo, que é a nossa carne humana, imaculada. Por querer dele, por vontade dele, em favor de você e de mim, de nós todos. Um outro ponto, dentre os 4 pontos que falam destas razões da paixão de Cristo, da dor de Cristo na sua paixão. Segundo, a grandeza da dor, que se considera relativamente à sensibilidade do paciente. Assim, o seu corpo tinha a melhor das complicações, pois fora formado milagrosamente por obra de quem? Do Espírito Santo. Aquilo que nós estávamos falando, ele foi criado imaculado, porque nada é mais perfeito do que o produzido por milagre. E por isso, o sentido do tato de ser para perceber a dor era que Cristo, extremamente delicado. Também a alma, nas suas potências interiores, apreendia com grande eficácia todas as causas da tristeza. Então, a alma de quem? De Cristo. Ele se tornou um de nós. E, apesar de ser imaculado, seu corpo sofreu, porque o seu corpo é carne da nossa carne, com um único diferencial, volto a dizer, para deixar bem claro. Em Cristo não tinha pecado, mas a carne que ele assumiu era a nossa carne. E aí eu vou mais além, a nossa carne que foi criada lá no começo, quando Deus criou o homem e a mulher, que nós conhecemos no livro do Gênesis como Adão e Eva. Quando Deus os colocou no jardim, eles eram imaculados. Não tinha pecado. O pecado da origem surgiu a partir do momento que a desobediência entrou no seio da humanidade. Por isso foi inoculado a morte, foi inoculada, melhor dizendo, a morte no seio da humanidade, por causa da desobediência. Terceiro ponto, das 4 causas, da dor de Jesus na cruz, da sua paixão. A grandeza da dor de Cristo na sua paixão, por ser considerada quanto à pureza da mesma dor. Nos outros pacientes, mitiga-se a tristeza e também a dor externa, pela reflexão racional, causando uma certa derivação ou
redundância das potências superiores para as inferiores, o que não se deu à paixão de Cristo, pois a cada uma das potências permitia agir dentro do que lhe era próprio, como diz São Damasceno. Isso é uma reflexão de São Tomás de Aquino, nos falando desta grandeza. Agora, a grandeza da dor de Cristo, a sua paixão, deve ser considerada quanto pureza da mesma dor. Veja, encontrar pureza na dor. Gente, é algo assim muito sublime, muito grandioso. Veja aí uma cruz de cada dia, um momento que você está passando de dor, de dificuldade, só por graça, só por ação do Espírito Santo em nós seremos capazes de fazer o mesmo que Cristo, ter essa grandeza diante da nossa dor, de conseguir viver essa pureza da mesma dor. Porque a dor causa em nós repulsa. Nós não queremos sentir dor. Não é verdade? Não é isso. Nós não buscamos a dor, não somos masoquistas. Nós não estamos atrás de dor, não queremos ser feridos, não queremos sentir nada, a não ser paz. Quarto ponto, a grandeza da dor de Cristo pode ser considerada quanto ao fato de ser a sua paixão e a sua dor assumidas voluntariamente, com o fim de livrar quem? O homem, a humanidade, do seu pecado. Por isso, assumir uma dor tão grande que fosse proporcionada à grandeza do fruto que dela resultasse. O quê? A nossa salvação. Assim, pois, diz São Tomás, todas as causas simultaneamente consideradas, resulta claro que a dor de Cristo foi a máxima das dores. Não tem comparação. Uma vez eu estava no hospital acompanhando um jovem de 21 anos que estava com câncer. E este jovem ele não sabia que estava com câncer. Estava sofrendo muito. Queria que dissessem para ele o que ele estava sentindo. E no leito ao lado, era o leito masculino, o leito feminino do lado, eu via o grito, as dores, grito de dor, de sofrimento de uma jovem. Tinha mais ou menos a faixa etária desse jovem. E ela não estava suportando mais a dor. Ela tinha uma espécie de câncer que tudo doía, tudo nela doía. Isso causava angústia muito grande e perca de fé. E ela eu tomei a decisão de ir lá visitá-la, conversar com ela, e bem em frente ao seu leito tinha uma cruz. Tinha o crucifixo. Eu disse: minha filha, você está vendo esta cruz que está aqui diante do seu altar, do seu quarto, diante da sua cama? Eu não acredito mais. A dor é tão intensa, gente, que ela não acreditava mais. Ela que participava de um movimento de igreja, ela que participava muito ativamente na sua comunidade, e de repente ela se vê naquela situação e que não conseguia mais acreditar. E eu pedi para ela olhar para o crucifixo todas as vezes que a dor se tornasse intensa. E, gente, foi incrível, porque eu não vi mais aquela jovem gritar de dor. É isso que acontece quando nós vamos nos unindo ao Cristo crucificado. Porque o fim, gente, não é a morte, não é o sepulcro, é a ressurreição. E a pergunta que eu faço para nós todos é: como está o nosso coração diante das paixões que nós somos chamados a vivenciar dia após dia? Como está a nossa vida diante dos sacrifícios de cada dia? Amados, não percamos a esperança, não percamos a confiança. É preciso nós estarmos com o coração totalmente disposto a acolher esse tempo de graça na nossa vida. Esse retiro espiritual é para nos ajudar a crescer cada vez mais na virtude da fé.
Quer crescer? Vem comigo. Hoje, o nosso estudo bíblico, queridos, você vai pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Você vai fazer a sua Lexio Divina. Agora, com essa meditação, você reza um pouco. Aí você vai pegar o texto bíblico, Lucas capítulo 19, de 29 a 32. São poucos versículos. E você vai rezar com esse texto bíblico. Leia, releia, releia. Vamos ruminar a palavra de Deus. E aí você vai entrar num clima de oração com a palavra. Anote no seu caderno de oração aquela frase que mais te chama a atenção neste texto bíblico. E aí você vai ficar memorizando na tua mente. E aí você vai entrar na oração, louve a Deus, peça a Deus, conforme a ação do Espírito Santo vai te movendo, você vai fazendo a tua oração. Depois você vai ficar no silêncio total, que se chama contemplação. É deixar a graça acontecer na tua vida, por meio daquele versículo que mais vai te chamar a atenção. Vai se colocando diante de Deus e deixar que Deus faça em você. Depois de um momento de silêncio, louve, agradeça a Deus. Faça um propósito. O que você vai fazer naquele dia? Qual o direcionamento de Deus para você naquele dia? A partir desta palavra. Então anote aí. Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Amados, um grande abraço para você. Que Deus te abençoe. Você que não se inscreveu, tem bastante likes aí. Se inscreva, muito like, para que a gente possa alcançar muito mais famílias. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.